Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem o debate na Assembleia da República ficou particularmente intenso entre André Ventura e Rui Tavares, porque Rui Tavares defende, à semelhança da Juventude Socialista, que isto foi um ataque por racismo, antes sequer do inquérito chegar ao fim, e André Ventura opta por estar do lado das forças de segurança, que é o lado que eu também tomo, por uma simples razão, porque isto são profissionais que arriscam a sua vida de um ponto de vista diário para nos proteger, e obviamente que também falham, mas falham de um ponto de vista excepcional. Estas pessoas acertam como a maior parte das pessoas acertam muito mais do que falham. E, portanto, eu dou o benefício da dúvida primeiramente às forças de segurança. No entanto, temos que aguardar, obviamente, o fim do inquérito para saber exatamente o que se passou, porque, a não ser que alguém tenha estado presente, alguém desse lado tenha estado presente no momento dos acontecimentos todos, nenhum de nós tem a certeza de todos os detalhes, por uma simples razão, porque não estivemos lá. E, portanto, quem esteve presente foram alguns moradores destes bairros, foram os próprios agentes da PSP, e, portanto, nós temos que esperar pelo fim do inquérito para tirar conclusões mais sérias. E, portanto, é normal que haja inquéritos sobre este assunto. O que não é normal é que a Juventude Socialista tenha assumido objetivamente que isto foi um ato de racismo quando o inquérito ainda não acabou e nós não sabemos exatamente o que se passou com todos os detalhes. No entanto, eu inicialmente dou sempre o benefício da dúvida às forças de segurança. Vamos ouvir, meus caros. Mas esta eu nunca tinha ouvido. Eu não sei se é do fascismo dos anos 30 ou não. Eu não era nascido. Obrigado. Agora, pessoas que nós devíamos proteger e acarinhar. Ó Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer uma coisa com toda a franqueza. Estas pessoas que andam a incendiar autocarros, que andam a ameaçar destruir Lisboa inteira e que andam a ameaçar destruir a sua casa, as lojas e a dizer que nós pagamos porque eles têm seguro, não. Esta bancada nunca os vai acarinhar. Quando puder, vai mandá-los para a prisão. Meus caros, é tão simples como isto, porque qualquer razão que se pudesse ter com o fim do inquérito perde-se automaticamente com isto. Não há nada que justifique estes atos de vandalismo para com pessoas que são inocentes. As pessoas a quem se destroem montras e a quem se rebentam carros e a quem se queimam autocarros, motoristas dos autocarros que são agredidos e N de pessoas, inclusive um rapaz que foi baleado e tantas outras circunstâncias que têm acontecido em Portugal. Meus caros, nada justifica o que tem acontecido. E, portanto, se estas pessoas em causa querem a justiça, têm que aguardar o fim do inquérito, porque o inquérito foi aberto no dia do acontecimento. Portanto, uma justiça que é tão lenta como a nossa, abriu um inquérito no dia que isto começou. E, portanto, não podemos fingir que há algum tipo de desculpa para o que se passa nos dias de hoje. Há pessoas que têm as suas lojas, que têm as suas casas, que têm os seus carros, que pagam com muito custo, com muita dificuldade, que veem os seus carros destruídos e que nada tiveram a ver com isto. Portanto, estas pessoas querem justiça propagando formas de injustiça, destruindo carros de pessoas que não têm nada a ver com isto, destruindo montras de lojas de pessoas que não têm nada a ver com isto, atacando motoristas de autocarros que não têm nada a ver com isto e, portanto, criamos N de injustiças para justificar a vontade de justiça neste caso. Meus caros, só o inquérito dirá todos os detalhes do que se passou. Mais uma vez digo, a não ser que tenham estado presentes no momento em que tudo aconteceu, nenhum de nós tem a certeza absoluta do que aconteceu. E, portanto, os dados que nós temos são que houve um sujeito que fugiu à polícia, que abalroou carros e que, quando não teve mais oportunidade de fugir, sacou de uma faca em direção à polícia. Estas são as informações que nós temos. No entanto, há um inquérito a decorrer. Como o diretor a nível nacional da PSP já disse, há um inquérito a decorrer e nós não vamos comentar o caso, dizia o senhor, para não haver ruído na investigação e para a investigação ser célere. E, portanto, nós só podemos ter justiça quando houver o fim do inquérito. Não é criando outras injustiças, afetando pessoas que nada têm a ver com isto, seja em Lisboa, seja numa zona mais periférica, porque posso-vos garantir que nem em Lisboa, nem numa zona mais periférica, motoristas de autocarros, pessoas comuns com os seus carros, os próprios autocarros, porque são danos públicos que são pagos por todos nós. E, portanto, dizia-se aqui, o André Ventura falava um bocadinho disso, o Estado paga. O Estado somos todos nós. Todas as pessoas que descontaram um único cêntimo para este Estado são parte do Estado. Os políticos gerem dinheiro do Estado que é cobrado por impostos. E, portanto, o Estado não é dinheiro dos políticos. O Estado não é dinheiro que é entregue pelos políticos para
pagar postes de eletricidade das ruas, para tapar buracos nas estradas. Portanto, o dinheiro não são os políticos, não é os políticos. O Estado, financeiramente, somos todos nós. É uma organização social que é financiada pelos nossos impostos. Portanto, todas as pessoas que andam a destruir propriedade pública, se já descontam e se têm emprego, bom, meus caros, vocês próprios estão a pagar os estragos que estão a fazer. É tão simples como isto, porque o Estado somos todos nós. Vamos ouvir o resto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, de facto, o caminho cada um de nós escolherá. Nós já escolhemos um. O caminho é o das polícias e do Estado de Direito. Não somos como a Juventude Socialista, que hoje até escreveu durante a tarde assim: o racismo tirou mais uma vida. O racismo tirou mais uma vida. Isto é que é acicatar ao ódio. Isto é que é dizer, os malvados da polícia voltaram a atacar porque era negro, porque era cigano ou porque era imigrante. Não! O lugar da história desse lado é sempre um: culpar os polícias. De facto, o melhor lugar da história é dizer aos polícias que eles podem, devem e têm o dever de atuar quando a segurança está em risco. É desse lado que nós estamos. Os deputados à esquerda, principalmente da Juventude Socialista, assumiram imediatamente que foi uma ação de racismo com um inquérito a decorrer. Vocês percebem a gravidade disto? Porque estas pessoas até se podem queixar, eventualmente, se tiverem razão, mas não sabem se têm razão. Mais uma vez digo que todas as pessoas que não tenham estado presentes naquele momento, nenhum de nós tem a certeza dos factos. E o que nós sabemos hoje pelos meios de comunicação tradicionais é que houve uma fuga, essa fuga albarroou carros e esses carros abalroados depois impediram a continuidade da fuga do sujeito. O sujeito saiu do carro com uma faca em punho e atacou os polícias, que dispararam 2 tiros para o ar e 2 tiros na direção do sujeito quando ele se aproximava com uma faca. Isto é o que nós sabemos hoje. O que pode vir a ser indicado no inquérito pode ser algo completamente diferente, mas temos que deixar a justiça atuar. Nenhum de nós sabe, ninguém pode dizer que sabe, sem ser os que estiveram presentes no momento. E, portanto, temos que aguardar o fim do inquérito. E a Juventude Socialista, antes do fim do inquérito, já decidiu que os polícias são maus. E, portanto, eu, da minha parte, dou o benefício da dúvida sempre, em primeiro lugar, às polícias. Obviamente que vão haver alturas em que as polícias atuaram mal. E isso deve ser condenável, obviamente, porque todas as pessoas falham. As polícias são seres humanos como todos nós. E, portanto, eu dou o benefício da dúvida, em primeiro lugar, sempre às forças de segurança. Porque são pessoas que estão nas ruas a defender-nos diariamente, que muitas vezes dão a vida por nós, como foi o caso de um senhor que foi mencionado por André Ventura e que vai ser mencionado outra vez neste vídeo, se não me falha a memória. E, portanto, são pessoas que se inscreveram para nos proteger, para dar a vida por nós em algumas circunstâncias. E, portanto, eu acredito que pessoas que estão inscritas para dar a vida por nós e para nos proteger diariamente merecem o benefício da dúvida. Tenho a certeza absoluta que merecem. E, portanto, vamos aguardar. Mas eu estarei sempre do lado das forças de segurança. É tão simples como isto. Sr. Deputado, os polícias, os guardas, os agentes também têm pais, também têm filhos, também têm avós, também são seres humanos. Também mereciam que o Parlamento condenasse quando os Ireneus, os Carlos, os Antónios são mortos. Mas vocês ficam no silêncio, cúmplice, absolutamente cúmplice, quando algum polícia morre. Ficam sempre nesse silêncio. Sr. Deputado, a história já escolheu, disse o Sr. Deputado, que eu, quando fui àquela tribuna, manchei o nome e o lugar da democracia. A história fará esse juízo e dirá depois de mim e de si o que fizemos. Há uma coisa que a história não dirá. É que esta bancada nunca contribuiu como vocês para que a bandidagem cresça em Portugal. Sempre fizemos o contrário. Meus caros, não é aceitável branqueamento de crimes independentemente do sentimento que se possa estar a passar. O que se tem passado nas últimas noites é condenável de todas as formas e feitios, independentemente de quem o faça, independentemente da cor das pessoas que andem a vandalizar as coisas, é condenável. Sejam brancos, sejam negros, sejam rosas, seja o que for, não interessa. Se há vandalismo, não é justificável. Há um processo a correr na justiça e a Juventude Socialista, mais especificamente, não podem andar a dizer que foi um caso de racismo
antes do fim do inquérito. Porque estas pessoas não têm provas do que estão a dizer. E André Ventura, para fazer os seus comentários, baseou-se no que é dito nos meios de comunicação tradicionais. E o que é dito nos meios de comunicação tradicionais é que o senhor fugiu, não acatou ordens da PSP e quando saiu do carro, saiu em direção à polícia com uma faca. Isto são as informações que nós temos. E vocês dizem, bom, mas essas informações podem ser desmentidas pelo inquérito. Sim, mas ao dia de hoje é o que temos. E se nós nos basearmos no que temos, não podemos dizer que isto foi um ato de preconceito racial. Agora temos que esperar o fim do inquérito para saber exatamente o que se passou. As polícias podem ter errado? Podem. No entanto, os erros da polícia são uma exceção. É o que eu acho, é o que eu acredito. E portanto, eu em primeiro lugar dou o benefício da dúvida às forças de segurança, sem dúvida nenhuma, são pessoas que estão a trabalhar e que estão a trabalhar para nos defender e portanto, podem cometer erros e temos que esperar pelo fim do inquérito para perceber se houve efetivamente um erro. E se não houve, meus caros, não houve qualquer tipo de ligação racial. E portanto, houve uma intervenção da polícia, independentemente dela ter sido correta ou não, excessiva ou não, o que é facto é que estes senhores vieram a intervir, as forças de segurança que nos protegem diariamente, que são heróis pagos com salários miseráveis, que nos protegem diariamente, tiveram que intervir porque houve um sujeito que fugiu à polícia. E portanto, toda esta situação foi originada por um sujeito que fugiu à polícia. E portanto, a história dirá, o fim do inquérito dirá o resultado e a razão pela qual tudo isto aconteceu e se foi excessiva ou não a utilização de força. Há canais que dizem que a faca não esteve presente, o canal News Now já desmentiu e já disse que a faca estava presente no local e portanto eu sinceramente também não sei em que dados é que hei de acreditar, porque há canais a dizer uma coisa, o News Now já desmentiu, podem ver o vídeo do Miguel Macedo, por exemplo, que ele hoje falou sobre este assunto, em que enquanto a CNN dizia que não havia a presença de uma faca, o canal News Now veio desmentir essa notícia e dizia que havia a presença de uma faca e portanto, o meu conselho sinceramente, para qualquer pessoa que queira saber o resultado deste caso tem que aguardar o fim do inquérito e não andar a basear as suas opiniões em notícias. Vamos aguardar. A Juventude Socialista esteve muito mal a fazer um comentário destes porque não pode aceitar o resultado de uma investigação que ainda não terminou. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 20 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.